Bom dia a todos. Tudo bem? Animados para mais um evento? Hã? Estão animados mesmo? É? Vocês me permitem ficar aqui? Tudo bem? Então vamos lá. Hoje o tema é um tema curioso, não? O que o vereador tem a ver com fomento local e o que isso vai trazer para o meu município, correto? Ou não? É isso, né? Ok. Vocês têm esse propósito lá no município de vocês? Tem, né? Que bom. Nós tivemos aqui num outro encontro, correto? E nós paramos no primeiro módulo, né? São só 2 módulos, tá, gente? O primeiro módulo nós falamos sobre a execução e a fiscalização, que é papel do Legislativo Municipal, realizar juntamente com a execução do município, é isso? Só que hoje aqui eu vou trazer para vocês uma situação que é o seguinte: dinheiro no município está sobrando, correto ou não? Não? No Estado está tudo sobrando? Não, não está. Nós estamos num problema de arrecadação em queda. Para comprovar isso, eu fui lá no site do Portal da Transparência do Governo Federal, só para a gente ter uma noção do gráfico. E aqui eu peguei já no momento de crise, 2013, 14, 15, né? Ele está em queda. Isso é ruim. Isso é muito ruim. E é papel de todos nós tentarmos reverter isso, cada um fazendo o seu pequeno detalhe lá onde você está, que essa é a nossa proposição. Para onde vai esse recurso? A gente fala que o governo federal tem dinheiro, o governo do estado, o município tem dinheiro, tem arrecadação, correto? Aqui tem um gráfico que nós vamos dizer o seguinte, quanto que efetivamente vai por transferência lá, 9,1. Estão querendo mudar isso, estão querendo melhorar, correto? Da arrecadação federal, só 9,1 é rateado. Nós temos aqui uma conta, olha, se a gente trocasse essa conta aqui, a amortização da dívida, 34,4, pelo que é transferido, é um plus de 3 vezes mais do que o município está recebendo hoje. Ou seja, essa dívida, essa amortização da dívida, e se eu somar aqui, tem aqui os juros e encargos da dívida, eu tenho 34 mais 8. Isso é real, viu, gente? E se você fizer um espelho federal, estado e município, não é diferente. Está claro isso, né? Ou seja, o que mais se arrecada não fica para as execuções locais, infelizmente. E aqui deve, e é muito importante, existir políticas públicas para reverter parte disso ou totalmente isso, né? E isso só acontece na administração pública, porque eu tenho certeza que você não conhece ninguém que está devendo para o Serasa, por exemplo, devendo e está no Serasa, que está devendo. Não, né? A população brasileira, ela é uma população que tem um controle financeiro, a gestão financeira dela é perfeita, correto ou não? Vamos saber de onde vem isso? Por exemplo, a questão do endividamento. Porque o Brasil está endividado. Essa dívida aí não fomos nós que contraímos, certo? Mas foi o nosso país, sim. Se a gente olhar a história brasileira, desenvolvimento, nós tivemos uma época onde nós produzimos café para o mundo e nós tínhamos 14 anos de consumo de café no mundo. Ou seja, o que havia produzido, se eu parasse de produzir café, nós iríamos tomar café no Brasil e no mundo por 14 anos. Então, o estoque brasileiro era imenso. O que nós fizemos? Isso está nos relatos da história brasileira, do desenvolvimento brasileiro. Nós tivemos a cana-de-açúcar e o café, que já causou o nosso endividamento lá atrás. Tá? Nós queimamos, jogamos fora. E quem pagou essa conta? Dívida brasileira. Essa população que estava na área rural foi para onde? Para a cidade. Êxodo rural, né? Nós estudamos. Hoje, nós tivemos uma mudança na tecnologia
E aquele tratorista analfabeto não dá conta de ficar mais no campo. Vocês conhecem algum? Não. Porque os equipamentos hoje são todos eles automatizados. E aí ele sai do campo de novo, vai para onde? Para a cidade. Né? E esse cidadão hoje, na cidade, como ele não tem uma qualificação, nós dependeria de uns 12 anos para deixar esse indivíduo bonitinho, né, mexendo aí com o zap, né, eletronicamente e tal, sem contar que 50% da população brasileira é analfabeta. Ou seja, ela lê e não entende o que leu. Ok? Então, nós precisaríamos arrumar isso. Mas o que tivemos de solução nos últimos anos para adequar essa população? Essa população, uma boa parte dela, hoje, ela está onde? Isso, não sei quem falou ali, eu acho que essa pessoa que está do seu lado que falou, né? Está na agricultura familiar. Né? E convenhamos, não existe pequeno produtor, existe? Não. Não, existe produtor da pequena propriedade. Porque se você chamar o cara de pequeno produtor, ele vai falar, eu sou. Ele não é. Então, esse cidadão, ele foi para o campo. E esse cidadão começa a lidar com o campo, já numa terceira geração, e que começa a ter, em alguns cantos do nosso estado, para não precisar ir para muito longe, algumas atividades dessa dando um resultado muito favorável. E aí que esse recurso público começa a fazer algum efeito. Eu vou falar para vocês novamente que a área pública é a área mais organizada que tem, desde que você cumpra as regras. Porque legislação tem. Nós temos um plano plurianual, né, um PPA, que são de 4 anos. Temos a lei de diretriz orçamentária, com base no PPA, de 2 anos. E temos a lei orçamentária anual de 2 anos, de 1 ano. No ano seguinte, tem que aprovar esse ano, que eu vou fazer ano que vem. Isso está acontecendo. Todo ano, o Legislativo Municipal aprova a LOA, não? Sim. Na LOA tem o que você vai executar, o que vai receber, o que vai gastar, tem tudo ali. O duro é quem sabe o que é uma LOA, né? Deveria estar pulverizado dentro da administração pública. Mas o que eu quero chegar com vocês é isso aqui. Aí nós temos hoje umas legislações que favorecem o local. O local. Aquela pessoa que estava lá no campo, veio para a cidade, agora eles falam ganhar um lote, né? Ninguém ganha lote, né? Você é um assentado, né? Você está dentro de um escopo de um assentamento onde parte desses assentamentos estão produzindo alguma coisa. Naqueles municípios que teve a condição de dar pelo menos um registro, né? Porque nosso estado também tem um problema de questão de terra, né? De não ter documento. Mesmo terra do governo, não está regularizada. Essa regularização está sendo feita, mas isso é importante também para você entrar dentro de um sistema de produção. E aí o governo vem tentando buscar alternativas para que as empresas de pequeno porte, que é a que mais gera trabalho e renda, nós não estamos saindo do problema do desemprego. Não, nós estamos saindo na possibilidade de ofertar trabalho, porque se tem alguém no município, se tiver lá no seu município uma empresa que gere lá uma confecção, que gere 10 postos de trabalho, isso ajuda? Ajuda. Essa pessoa que não estava trabalhando, ela estava gastando? Sem dinheiro? Não, ela estava sobrevivendo. Né? Só que no momento que ela começa a receber, ela passa a consumir. E esse é o conceito econômico. Quanto mais consumo tiver no local, maior será a arrecadação. Tendo arrecadação, você melhora a arrecadação do município. E aqui vai algumas pegadinhas que alguns têm feito, que ao invés de eu arrecadar também para o meu município, eu estou arrecadando para o município vizinho. Certo? E a legislação fala, você pode ter mecanismos aonde o seu município possa melhorar a arrecadação. Da outra vez que eu vim aqui, eu não fico olhando para cima, porque tem uma luz no meu rosto, tá, gente? Mas você dá um tchauzinho assim, eu olho para saber, tá? Tem 2 faróis aqui. Então, vamos lá. Então, vocês sabem o que é empresa de pequeno porte? Microempresa? O que é empresa de pequeno porte? É tudo uma coisa só.
até 4 milhões e 800 é empresa de pequeno porte. Ela tem benefício na hora de compras públicas. Eu vou mostrar isso aqui. Tem o MEI, microempreendedor individual. Né? Quem é o microempreendedor individual? É uma pessoa física que antes era informal, agora ela paga um valorzinho de R$50 por mês e que ela tem um benefício, inclusive, de aposentadoria. Inclusive, se sofrer um acidente, ter o benefício do INSS, né? Para amparar, pelo menos, a família. Ah, mas ela ia ter esse amparo aí, pô. Né? Vai na lua para você ver. Onde que você chega, né? Não é bem assim, é mais difícil. Né? Quem trabalha com pessoas sabe. E a agricultura familiar, né? Que é a agricultura familiar é a propriedade de pequeno porte, né? Tem regras para isso. Tá? Existem regras para ele ser inserido. E aí eu vou falar por que a agricultura familiar gera receita para o município. E aí eu vi uma pessoa me dizendo assim, não, esse negócio de MEI, isso aí é fria, porque não paga nada. Paga. Do cinquentinha que ele paga, volta R$1 para o município. Só que ele tem nota, ele pode agora prestar serviço para a empresa jurídica local, pode prestar serviço para o município. E vou te dizer, é mais barato do que uma empresa de médio ou grande porte. Por quê? Porque os encargos trabalhistas para essa empresa é menor. E eles são CNPJ. Quais são os amparos existentes para as compras? Eu vou mostrar aqui que a legislação favorece o município a comprar. Agora, eu preciso saber se o legislativo municipal gerou também, que a lei prevê, ela deixa uma brecha para que o meu município possa ter cases de sucesso dentro da lei. É a primeira vez que eu vejo uma lei, é a Lei Complementar 147, é o parágrafo único do 47, artigo 47. Fala o seguinte, que, no mínimo, você tem que dar esse benefício. Se você não der, o município não der, vai valer a lei federal. Opa, a lei federal impondo no município. E ele deixa ali uma brecha para você criar mecanismos na lei que apoia a micro e pequena empresa local. Sabe? Se o município tem uma legislação de benefício, vai prevalecer aquela lei ali. É lei? É lei. Cumpre-se a lei. Né? Por que a compra é burocrática? De fato, para quem não trabalha no meio público, ela é burocrática porque, da mesma forma que eu falei da vez passada, que nós conversamos, o dinheiro público ele vem de uma arrecadação de impostos, certo? De quem que é o dinheiro público? É seu, meu? Não, é de todos nós, é público. E aí não é que é burocrático, tem regras para gastar o dinheiro que é público. Porque o dinheiro público vem de uma imposição, a imposição do imposto. Todos nós pagamos impostos. Né? Tudo que nós consumimos tem imposto. Quem está assalariado, paga imposto. Quem é produtor rural, comerciante, paga imposto. Que, por sinal, é uma carga tributária muito que judia demais de quem está produzindo. O Brasil é um dos países, é um dos poucos países no mundo que exporta imposto. Dentro de um produto brasileiro, mesmo você desonerando para exportar, você manda no mínimo 28% de imposto. Por isso que nós não somos competitivos no mercado internacional. Isso é complicado. Dá para mudar isso? Hoje, você lembra do gráfico ali, já para baixo, a arrecadação? Você tem que criar políticas que não vai alterar o gráfico, diminui ainda mais, mas tem mecanismo, sim. Quem pode vender para órgãos do setor público? Todos que tiverem regularidade, todos que quiserem e tiverem interesse em vender. Por isso que a política pública no município, a legislação de apoio a essa política pública junto às pequenas atividades econômicas, porque você pega os municípios aqui do Estado, raras exceções, tem uma grande indústria, não é isso? A grande maioria não tem grandes indústrias, eu tenho. Não tem. Ah, no meu município tem usina. Ok, parabéns. Quantos tem usina? Usina de álcool. Porque a usina, quando chegou, deu uma esparramada, né? Melhorou até borracheiro, melhorou para todo mundo. Todo mundo ali
Exatamente. Alguém pensou em outra atividade, melhorou também. Né? Olha a risadinha dos caras. Então, tudo melhorou. Por quê? Porque chegou o dinheiro. E o dinheiro fez circular, e olha, é uma economia periférica. É uma economia periférica. Porque o maior volume desse dinheiro da usina foi para onde? Para o dono da usina, os investidores. Ficou no local o quê? Mão de obra, que gerou a economia, né? E o custeio. O adubo compra no local? Não. O maquinário comprou no local? Não. O resultado? Não comprou. Mas ficou no local o periférico. E olha o quanto que melhorou a economia do lugar. Quanto isso é importante. Certo? Então, é isso. Se a gente fomentar o local, a gente tende a melhorar a situação daquele lugar ali. Tá? Quais as vantagens da Lei Complementar 123, 2006, e as suas alterações para os municípios e instituições públicas? Se você estabelecer regras através da legislação municipal, que haverá, sim, de fato, benefício para a micro e pequena empresa, e aí eu não tenho só que aprovar a legislação, que já existe essa legislação, já existe modelo, e eu gosto muito do modelo que não é copiado, eu gosto do modelo que é criado. Sabe o modelo que é criado? O copy e cola a gente já sabe. Agora, como é que ele é o criado? É ver os cases, colocar na lei cases de sucesso, que garanta o recurso público, o dinheiro público, mas, ao mesmo tempo, estabeleça condições do dinheiro efetivamente ficar no lugar. Né? Da outra vez, nós falamos um pouco de licitação. Licitação, quando você abre uma licitação, você está oportunizando a todos que tiverem interesse em participar, correto? Ok. A lei estabelece condições de você fazer uma licitação mais reservadamente no regional, local regional. É isso que nós vamos falar. Mas, ao mesmo tempo, quando você compra, quando você não observa esse detalhe, se eu estou comprando lá no interior, mas eu estou comprando de uma outra cidade maior, ou do Paraná, ou de São Paulo, Mato Grosso do Sul tem isso, né? É Paraná, São Paulo, Goiás, Minas, a gente faz divisa aqui com tudo que é lugar, né? E lá, de repente, a empresa vem, participa e ganha. Eu estou pagando, o dinheiro está saindo daqui. Veio o imposto para cá? Não veio. E esse dinheiro do imposto também ajuda a arrecadação municipal. Não é só o ISS-QN, as taxas, o IPTU, não. Você tem o aumento desses recursos. Porque todas as empresas pagam imposto, e quando paga imposto tem um reflexo aonde está consumindo, mas de onde partiu a nota fiscal? De onde parte a nota? Ah, mas a nota eu comprei, eu paguei com nota, tudo certo. As minhas contas foram aprovadas. É isso? Ok, foi aprovada. Mas você comprou tudo de fora. Aí alguém pode estar pensando, né? Mas será que o município, as empresas do município têm condição de participar? Nós temos aí várias entidades, instituições de apoio ao empresário. E aí que eu digo para você, os cases têm que brotar, têm que surgir dentro de uma realidade onde está dando certo, onde está funcionando. Quando eu falo produtor rural, agricultura familiar, é uma unidade de produção sendo assegurada a ele o tratamento diferenciado e simplificado, a inscrição aos efeitos daí decorrentes, conforme prevê o novo Código Civil. Ou seja, o produtor rural é empresa? É. Por isso que ele está inserido na venda para a administração pública. Certo? Então, não, o produtor rural é pessoa física. Ele tem inscrição estadual? Tem ou não? Tem. Se quiser vender, tem que ter nota. Mas ele não tem CNPJ. Não tem CNPJ, mas ele tem inscrição. Ele tem inscrição. Ele vende, sim. O artigo 970. A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado aos empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes. Caracteriza-se por serem microempresas. Ou seja, mas não está escrito. Na lei está. Mas ele não tem CNPJ.
mas a lei garante a ele. O problema é o seguinte, gente, tudo na administração pública tem que estar escrito. Eu falei, eu acho, da outra vez. Eu aprendi uma frase que ela é fantástica. Na administração pública eu não escuto, eu só leio. Então eu preciso anotar, eu preciso informar. Se aquele procedimento, qualquer um que lê vai entender a mesma coisa, o procedimento está correto. E isso nós temos que desenvolver com as pessoas que praticam. E se constar da lei, a legislação orientar para esse feito, ótimo. Nós estamos avançando. E aí nós estamos fazendo o quê? O diferente. Porque tem muita coisa na lei que ninguém consegue entender, né? Aí vem a legislação e fala o seguinte, é obrigada a aquisição de 30%, no mínimo, da agricultura familiar para atender a merenda escolar. Vocês estão fiscalizando isso lá no município? Não, mas sabe o que é? No meu município não tem agricultura. Será? Será? Eu passei no município uma ocasião e o empresário do restaurante falou, olha, o nosso sanduíche aqui está sem alface, que aqui não tem alface. E assim, quem mora, ou quem já viveu, quem conhece o que é um pé de alface, como é que ele nasce, brota e produz, o cara falar que não tem um alface lá naquela região dele ali é sacanagem, né? Tem que vir do Ceasa de São Paulo, né? O alface. Não, aí não dá, né? Entendeu? E, incrível, hoje é um dos municípios que mais produz produtos de hortifruti no Mato Grosso do Sul. Quer dizer, há 4, 5 anos atrás não tinha nada e hoje produz bastante. Ou seja, a economia do lugar é legal. O outro case, quando eu falei sobre isso uma ocasião, a pessoa falou, agora que eu estou entendendo, né? Na plateia, assim, né? Daí, se eu quero fazer uma pergunta, ele falou, não, o meu vizinho, que tinha uma Belina com motor fundido, não arrumava aquilo lá. Mas eu comecei a ver que ele estava vendendo o produto que ele estava produzindo, hortifruti. Aí ele mandou arrumar o motor da Belina. Belina 1, né, gente? Tá? Ou seja, a economia funcionou porque a receita que ele estava tendo, ele pegou a Belina, levou para a cidade, ele gerou trabalho para o mecânico, comprou peça, gerou uma economia. Ah, mas isso é muito pequeno. Então, mas se a gente tiver vários pequenos, a gente consegue fazer esse giro. É isso. Esse é o diferencial. Não é esperar o de cima para baixo, porque de cima para baixo o gráfico está para baixo também. Vocês vão trompar e vai explodir todo mundo. Mas eu posso fazer um diferente aqui embaixo. E isso, gente, já está autorizado. Nós não estamos falando que é coisa nova. Isso está desde 2006 rodando. Tudo bem que tivemos várias alterações, né? A última foi em 2015. Né? 2016? Não, 2015. E aí eu tenho essa possibilidade aqui, que é uma obrigação, ó, no mínimo. Aí o seu município não produz, com certeza vão dar um jeito de comprar no município vizinho. Agora, o que eu tenho de legislação local que apoia essas atividades? Será que eu posso ir lá em parceria com outros? Porque se você for fazer um diagnóstico, uma análise do que está acontecendo, está faltando dentro de um elo, né, tem instituição que chama de arranjo produtivo local. Por quê? Porque deveria ter um sistema, todos os elos fechando. Como não tem parte do elo que não está fechando, ele chama de arranjo, que para mim é gambiarra, né, quando não fecha. Por que não fecha? Porque está faltando alguma coisa. Será que não é uma legislação local que permita aquelas parcerias para que exista um fomento? Será? Mas como é que eu vou saber? Só se eu for lá. Não, mas eu tenho um gabinete, pô. O cara tem que vir aqui. Pode, ele pode ir lá. Mas eu posso te dizer uma coisa, a pessoa simples tem vergonha. Tem vergonha. Eu aprendi isso, sabe quando? Quando eu construí o Sebrae. Bonito aí na Mato Grosso. Para a microempresa. O empresário da microempresa vai naquele prédio lindo, maravilhoso. Tivemos que fazer uma campanha para sensibilizar. Ou seja, eu posso ir, não posso? Posso. Eu digo para vocês, tem muita oportunidade por aí. A legislação, inclusive, foi alterada para isso, né? Vou mostrar aqui para vocês. A Lei 8666 é a promoção do desenvolvimento nacional e sustentável.
essas políticas que estão sendo implementadas lá, é de sustentabilidade local? É. Por isso que vocês têm lá na Câmara também uma assessoria jurídica que vai pegar toda a intenção, transformar isso numa linguagem para que seja aprovado. Aí alteraram a Lei 8666, artigo 5º, agora tem o 5º-A. O 5º-A. O que é o 5º-A? As normas de licitação e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido das microempresas e empresas de pequeno porte. Então, já temos amparo legal. Aí vem dizendo qual é o tamanho dessas empresas, e aí vem também o seguinte, acesso a estabelecer que existindo uma ME ou EPP participando da licitação, ou seja, o tratamento vem, olha, na licitação vai ter benefício de desconto, vai ter benefício de estar considerado empatado, isso é uma coisa. Mas tem outros benefícios que a lei nos traz que nós poderemos também ampliá-los. Essa é a provocação. Porque se o recurso local é público, e se eu, no local, gostaria que mais empresas do local pudessem participar, por que elas não estão participando? Por que não estão participando? Aí tem uma interrogação. Será que a legislação é muito rígida? Essa crítica existe. O empresário fala, é muito rígida, tudo está difícil, tudo tá. Ok, mas vamos entender o que é. É debatendo, né? Como é que você chama lá? Audiência pública. Traz os problemas, fazemos a audiência e vamos debater. Solução terá. O que é uma discussão? A discussão não é briga, né? É uma convergência de ideias. Porque a reunião de discussão começa a tal hora, termina a tal hora, sai todo mundo amigo, não pode brigar, né? Porque discutir não é brigar. Brigar é outra conversa, né? Então, a provocação é exatamente essa, acesso a mercado. Então, a legislação já existe em vários pontos, que eu vou passando aqui. Existe na questão do... Aí a lei sacaneia, né? Fala empate ficto. Para que falar isso? Né? Fala empatou, entende-se que está próximo de, né? Até 5%. Estabelece que a licitação seu preço superior a 5%, e nos casos de pregão, e 10% nas demais. Ou seja, a lei fala assim, se chegou duas empresas, não chegou no final, uma ofertou 1.000 e a outra ofertou, dentro do pregão, 1.050, tem 5% de diferença. E a 1.050 é a empresa de pequeno porte, é considerado empate. Aí a outra empresa pode cobrir o preço da média ou grande empresa. Opa! Para quê? Para fazer o dinheiro, fazer o recurso circular nesse ambiente de microempresa. Tá? E nas outras licitações, esse item vai para 10%. Lógico que sai a lei, era uma ideia, era um sonho, e as empresas também, com um sonho, que é sonhar junto, transformou uma média em 10 empresas pequenas. Né? E aí, como é que você vai fazer? Aí você coloca lá que elas não podem ser do mesmo grupo participando da licitação. Mas, nos municípios, nas condições locais, isso é difícil eles virem. Né? E o edital pode ter, sim, tratamento, porque a lei proíbe um monte de coisa. Por exemplo, eu quero que o empresário esteja presente. Eu posso exigir isso? Não posso. O cara pode mandar a proposta dele. Né? Mas eu posso criar critérios de preço que eu estabeleço numa lei municipal ou no edital, porque a lei maior é o que é melhor para a administração pública. Proposta mais vantajosa não quer dizer menor preço. Menor preço, como eu falei da vez passada, é um lápis que aponta até o final e não escreve. Ou uma borracha que esfarela e não apaga. Isso é menor preço. Né? Que é uma marca que eu aprendi também, essa marca Topogijo, né? Marca Topogijo, Tabajara, né? E a marca mais importante que eu vi, eu lembro, é a marca Vote. Né? Vote, essa aqui,
Então, isso não é compra pública. Isso não é proposta mais vantajosa. Porque eu não compro borracha, eu não compro lápis, eu compro uma especificação técnica. Porque daí eu vou nivelar o produto, a qualidade do produto. É dali para cá. Daqui para cá, não. E vou dizer para vocês, o que tem de empresa que quer exatamente pegar uma falha para ir lá e oferecer nada para você. Você vai comprar, mas não vai usar. O edital estava errado, e a especificação também. Mas isso tudo pode, numa legislação, ser orientada, ser uma legislação orientadora. Tá? Então, vamos lá. Condições para que seja concedido o tratamento diferenciado e simplificado à ME. Devendo o município estabelecer melhoria da eficiência das políticas públicas e do incentivo à inovação tecnológica. Então, essa lei nos ajuda a elaborar uma lei local que me dê toda essa condição. Condição de fazer com que o fornecedor local possa participar. Porque é o seguinte, a prefeitura tem fundos de saúde, fundo da educação, tem não? E gasta, né? E gasta também. A prefeitura, muitas vezes, da conta 00, muitas vezes não tem dinheiro. Ou, na maioria das vezes, está sem recurso. Né? Mas tem recurso, sim, que vem dos fundos. E esse fundo, estou vendendo, o dinheiro está indo para fora. Pode ir para fora, mas e o local? A administração pública deverá realizar processamento licitatório destinado, deverá, está vendo? Deverá, exclusivamente a participação de microempresas e empresas nos itens de contratação até R$80 mil. Se você separar por item até 80 mil, você pode exigir que seja empresa de pequeno porte. Né? E aqui, daqui a pouco, eu vou mostrar o localmente. Local e regional. Por que não se faz? Porque não tem um parâmetro. O parâmetro deveria ter uma legislação. Se na lei de apoio à microempresa local tiver o parâmetro, ajuda? Ajuda. Porque se alguém achar que está errado o parâmetro, que entre com inconstitucionalidade. Certo? Mas se tiver um fundamento bem elaborado, quero ver derrubar. Por quê? Porque você está próximo de. A lei favorece. Você vai ver o que mais ela coloca para nós. De favor, né? A subcontratação está permitida à MEPP? Poderá. Aí era poderá e esse continuou poderá. Em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir do licitante a subcontratação de microempresa e empresa de pequeno porte. Ou seja, se abre uma licitação imensa lá, vamos fazer recapeamento, recuperação das vias e tal. Vai vir uma empresa média ou grande, correto? Dependendo do valor do contrato, sim. Mas quem vai fazer o meio-fio? Quem vai acabar fazer aquela tampa lá do lobo, né? Como é que chama aqui? Boca de lobo. Inverti, né? A boca de lobo. Aquilo ali vai ser alguém local. Você acha que o empresário vai ficar transportando? Não. A lei permite, já prevê no edital. Ou já prevê na legislação que vocês elaboraram lá no município, que tenha a contratação de empresa local. Certo? Porque aí, até o pagamento pode ser feito direto. E, normalmente, esse dinheiro é de convênio, correto? De convênio. Porque, quando eu contrato uma empresa grande, ele vai fazer o quê para contratar o local? Vai contratar num preço justo, né? Num preço tal, ou vai sangrar? Vai sangrar. E vou dizer mais, a nota fiscal não vai sair do local. Né? Ou não? Ou vão falar que não, tudo é com nota. Tudo é com nota. É assim que funciona? Não, mas se a minha legislação obrigar, eu vou exigir a nota. Porque, senão, sem nota, o ente público não paga. E se paguei no local, toda a tributação de reflexo naquela nota, no local, volta para o município. E se a legislação permitir, por exemplo, as retenções, olha o que eu estou falando, as retenções serem feitas pelo teto da atividade econômica, ao invés de eu reter 1,5, eu posso reter 4,8 do imposto de renda. Isso está na legislação. Tem município que já está fazendo. Lembra que eu falei do case? Vamos pegar um case de sucesso e vou levar para o meu município. Eu estou aumentando a arrecadação do município.
Certo? Estou ajudando. Eu estou gerando trabalho para aquele pessoal que muitas vezes ia fazer aquela obra, que aí é um risco, inclusive, a pessoa fazer a obra, eles usam até um colete ou a camiseta da empreiteira, mas não tem contrato, não tem documento fiscal. Certo? Eu estou falando uma coisa aqui que não é no Brasil que acontece, como eu falei da outra vez. É um país lá do Oriente Médio, não sei se é na África, né, que acontece essas coisas. No Brasil é tudo arrumadinho, né, tudo bonitinho. Agora, é vocês lá na ponta, eu não estou lá. Certo? Quem está na ponta que sabe o que está acontecendo lá. E isso faz com que o recurso efetivamente fique no local. E não é não é brigar. É criar condições, ambiência, para que isso aconteça de uma forma natural. De uma forma natural. Se isso acontecer de uma forma natural, o município agradece e as pessoas que estão lá trabalhando também. Porque o cidadão vai ter uma renda, o cidadão vai levar uma compra, né? Fazer uma compra, né? Uma compra melhor para casa, né? Tomara que ele não beba, né? Mas que isso possa acontecer, o dinheiro ficar no local. A legislação ainda permite, mas permite dentro de uma palavrinha que foi alterada para deverá, ou seja, deverá é obrigado. Se aquela licitação não é específica para a microempresa, ele tem que colocar percentual em itens divisíveis que 25% será destinado à microempresa ou empresa de pequeno porte. Um exemplo, vai comprar para a educação lá não sei quantas resma, caixa de papel A4. Antigamente tinha mimeógrafo, tinha essas coisas, né? Hoje não tem mais, né? Mas vamos lá, vamos comprar 1000 caixas de papel A4 que o município vai precisar para a educação. A legislação, se não tiver especificado no edital que 25% das 1000 caixas vão ser destinadas à microempresa, uma grande empresa vai ganhar. Certo? E a lei federal fala que deveria constar no edital. Eu vou falar daqui a pouco, que é o seguinte, da mesma forma que eu não sei comprar um lápis e uma borracha, eu posso também não saber especificar, colocar a regra do jogo no edital correto. Isso vai fazer o quê? Vai aparecer o cara, vai vender sozinho, vai emitir nota no estado de São Paulo, né? E o imposto vai para São Paulo, você paga aqui e fica feliz da vida que chegou o papel. Essa é a grande mudança que está sendo proposta. Pelo menos 25% fique no lugar. Seria bom se fosse tudo, né? Ó, os benefícios referentes nesse caput, né, poderão justificadamente estabelecer a prioridade na contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte, sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido. Gente, o entendimento disso aqui é uma coisa muito louca. Você tem no local alguém que produz aquilo que você está querendo comprar? Vamos lá, vamos citar o iogurte. Vamos supor que tem lá um laticínio de pequeno porte que produz iogurte. Concorrente de quem? Das grandes empresas. Da Batavo. Você tem lá iogurte de morango, o cara faz, gera lá 20 postos de trabalho. Só que ele vai conseguir competir com a Batavo? Hã? Muitas vezes não, porque ele não tem escala de produção. Se eu estou produzindo é um preço. Se eu produzo 1 milhão, o preço é muito menor. E aí, como é que eu vou participar dessa licitação? Meu preço vai ser muito alto. Vai ser muito alto. Só que esse muito alto pode não ser muito alto. Ele pode ser relativamente maior do que o cara foi ofertar. Se, do verbo se ser, eu tiver uma legislação, porque essa lei aqui é federal, né? Olha lá, ó, lei complementar. Ela altera legislações, mas permite e obriga você, que nós vamos chegar aqui no 47, você tem uma legislação para o município. Todo município tem a lei de apoio à micro e pequena empresa. E eu posso incluir nessa lei, se eu já tenho, eu posso fazer alteração, não posso? Posso, né? Coloco claramente como deve
o executivo a realizar a licitação de apoio à atividade local, que é essa aqui. Então, vamos lá, nós estamos no iogurte, né? Que eu sei que tem vários municípios que têm iogurte. Agora, o cara está lá no assentamento, ele produz iogurte, né? Ele tem registro? Tem ou não tem? Tem, senão ele não pode vender, tem que ter nota, tem que ter como é que chama no município, a vigilância sanitária? Então, sim, ele tem. Ele não tem para vender exportação, ele não tem para vender no Brasil inteiro, até porque ele é pequeno. Mas tem vários municípios que já tem e já regulamentou. Ele tem, porque senão eu não posso comprar também, com dinheiro público, certo? Tem. Aí eu quero chegar, como é que eu vou fazer? A Batavo chegou num preço de R$1.000. Ok? R$1.000. E o empresário local chega no preço de, no máximo, ele consegue entregar, no máximo, por 1.100. Ele ganha ou perde? Isso. Se for pregão, por exemplo, ele já está fora, porque o pregão é outra regra de empate técnico de 5%. Ok? Então, é pregão. A regra número 1, empate técnico, ele está fora. Mesmo se ele estivesse dentro do empate técnico, ele pode falar, eu não tenho como fornecer nesse preço. Mas a legislação local, pegando pelo parágrafo 3º do artigo 48, estabeleceu no edital, olha só, estabeleceu no edital, que empresa local, não é aqui, ó, local ou regional, e o que é local? Existente no município, regional. Vamos pegar aqui a cidade de Jardim. Jardim tem município do lado? Guia Lopes? Tem. Ou Guia Lopes tem município do lado. Quantos quilômetros dá Bonito? 30? 60? 60? É longe, então. Qual é outro? Tem outro município ali no entorno de 60 quilômetros? Nioaque dá quantos? 50. Então, eu estabeleço que o local regional é entendido com até 70 quilômetros da sede onde está realizando a licitação. Aí eu vou pegar quantas unidades ali? Nioaque, Bonito, Guia Lopes. É isso? É isso? É isso. Está escrito isso ali, né? Então eu posso, só que eu tenho que regulamentar. Então, eu vou dizer o seguinte, que empresas local ou regional vão ter o seguinte benefício. Ao término da licitação, que é abriu proposta, fez a disputa se for pregão, ou abriu proposta, não era pregão, era licitação, uma carta convite ou tomada de preço, concorrência, mas hoje tudo está sendo pregão, a empresa local ficou 10% acima do preço da nacional. Ficou. Só que a regra que está estabelecida na lei, que foi regulamentada aqui, diz o seguinte, a empresa local terá como benefício até 10% do preço das empresas de médio e grande porte que não seja local. Isso entende-se que eu vou poder comprar mais caro que o menor preço. Pergunta. Tem. Não. Primeiro, em tese é o seguinte, a legislação aqui, nós vamos chegar aqui no 47, parágrafo único, o 47, parágrafo único é o seguinte, lei complementar 123, ela atualizou até a 155 já. A lei complementar diz o seguinte, ela altera várias leis, porque a lei complementar altera várias leis, né? Alterou a lei de exportação, alterou a lei de licitação, a lei de constituição de empresa, o Código Comercial, alterou um monte de coisa. E ela, lá no 47, parágrafo único, ela diz o seguinte, se você, lá no seu município, no seu estado, tal, não tiver condições melhores do que ela está na lei complementar, prevalece ela. Ok? Então, isso está valendo. Já é válido. Só que eu entendo o seguinte, eu lá no município, já que eu tenho uma lei também de apoio,
eu posso ter o case materializado na lei, certo? E isso também tem que constar do edital. Não consta do edital. O que é o edital? O edital é a regra do jogo. Licitação é um jogo. É a regra do jogo. Se está lá, está válido. Se não está lá, não está válido. E para estar lá, tem que ter o quê? O amparo legal, que é o que ele está perguntando. Tem amparo legal? Tem. Está lá previsto no edital? Está. Porque eu tenho que estabelecer o que eu acabei de falar. O que é local regional? E eu tenho que justificar. Porque a legislação não é para favorecer o los amigos, que também é uma coisa que acontece muito lá naquele país que eu falei para vocês. Tá? Entendeu? Los amigos, não pode. A legislação tem que ser o quê? Tem que dar tratamento igual a todos. Né? Mas, se tem uma empresa local ou regional, eu posso, sim, aplicar esse dispositivo da lei. Diga. Não, você pode estabelecer no edital 5%. Não. Limite de 10%. Ele limita a 10%. Porque você está pagando a mais, né? O preço é 1.000, você está pagando 1.100. É uma coisa muito louca, porque é o seguinte, normalmente as pessoas estão vinculadas em baixar preço, tipo o pregão. Pregão eletrônico tem hora que é loucura. Né? O preço... Mas é irregular se colocar 20%. É porque a lei permite até 10%, limite a 10%. Pagar a mais, né? Que você está falando, né? Mas isso aqui é compra, hein? Eu não estou falando referência de preço. A referência de preço, a legislação também traz que você pode fazer uma referência de preço regional. Tá? Oi. Aqui. Pode, olha, eu fiquei sabendo ali que tem vídeo, essa discussão nossa vai estar em formato de vídeo, né? Vai estar, já está no canal do YouTube ao vivo, pode olhar lá de novo, e esse material deixo ali e eu peço para a União disponibilizar para vocês, pode ser? E tem recall também, tá? Tem o recall da palestra, tá? Porque muitas vezes eu não entendi direito, né? Aí eu mando um e-mail, dependendo se for sobre o tema, eu respondo. Oi? É? Obrigado, que isso. Nós estamos aqui sempre para atendê-los, tá? Você hoje é prefeito ou vereador? Vereador em Cacilândia. Cacilândia, tem o Edson lá, não é? Edson, conheço ele, gente boa. Tomara que esteja vivo ainda, faz tempo que eu não vejo ele. Está vivo? Ele é gente boa. Está sobrevivendo, né? Você é de lá também? Eu levei 2 empresas para lá quando eu atuava fora. Está lá ainda. Podemos avançar? Hã? Não, hoje eu estou impedido. Hoje eu estou impedido. Eu estou aqui no tribunal, né, estou impedido. Mas palestra eu posso ministrar. Vamos lá. Oi? Então você perdeu a palestra anterior. Está no YouTube também? Também está no YouTube. Tem que ver a data. Ah, é? Só que eu tenho horário a cumprir aqui, tá, gente? Sábado, domingo? Ah, sim. Na Aurilândia foi outro dia. Vamos lá. Vamos lá. Regional, limite 10%. Vamos lá. Mas o edital deverá prever. Lembra a pergunta? Porque não dá para mudar a regra durante o jogo. Sabe? A regra ela tem que ser mudada antes. Até porque você precisa de um amparo jurídico no edital que você está tramitando. Na hora que você tramitou, a assessoria jurídica do município já olhou, ou da Câmara, porque a Câmara também faz licitação. Já olhou, já checou, já conferiu, ok. Só que você tem que dar subsídio, porque é o seguinte, eu aprendi outra coisa também na minha vida, a gente aprende as coisas, né?
é que o não a gente já tem. Então, eu tenho que ter informação para que o não seja quebrado. E eu tenho que dar essa informação, porque eu estou na ponta. Quem sabe sou eu. Não é quem vai estar lá no final. Você leva um assunto para o final, sem elaborar o que é, né? Eu acho que nem namoro dá conta disso. Né? Vai pedir a menina em namoro, ela não sabe quem é você, pô. Né? Tem que primeiro fazer um approach, né? Não é assim? O edital deverá prever ainda estas possibilidades, pois, ao participar da licitação, as regras estarão claras na hipótese da permissão de participar juntamente com outras empresas, considerada média ou grande. Não é consórcio, apenas mecanismo de permissão. Não estamos falando em consórcio. Por exemplo, eu estou abrindo aqui uma licitação de obras, ok? Aonde eu vou prever que até 30% ou 20% eu vou aceitar que seja indicado empresa de pequeno porte para participar junto comigo à licitação. Como é que eu vou aceitar isso? Eu tenho que colocar no edital a regra. Eu vou exigir documento da empresa de pequeno porte que está vindo junto com a de médio ou grande porte? Vou. Ela vai receber. E o contrato? Aí você define, pode ser um contrato único ou até contrato em separado. Só que a maior empresa, a empresa que é responsável pelo todo, ela terá que ser a fiscal da pequena. Não é porque é pequena que eu vou aceitar o lixo, né? Ou o luxo. Eu preciso ter uma regra, e essa regra a legislação permite. O que ocorre é que isso tudo não está avançando nos municípios. Tá? Por que não está avançando? Porque é novidade. É novidade. Eu posso garantir para vocês que as minutas de tudo isso já foi elaborada e já foi entregue em cada município. Inclusive, existe o portal onde isso foi constatado, está lá. E se pedir, eles mandam de novo. Tá? Isso aí, há 4 anos atrás, o SEBRAE liberou isso para todos os municípios. Tá? Mas muda muito, né? É recomendável que se estabeleça um cadastro prévio, porque eu preciso saber quantas empresas de pequeno porte estão estabelecidas no meu município. Ou, quando eu for para o regional, eu também preciso saber. E aí eu pergunto, será que o cadastro do Alvará lá, o cadastro do município, tem isso? Tem. O município tem. Quantas empresas tem lá no município? Existe esse cadastro lá. O que ocorre é que tem que conversar o setor de compras com o setor de cadastro. E o vereador pode requisitar isso para saber quando? Pode. Toda a informação dentro do público é público. Ou não? É ou não? É público. É público. E público é qualquer cidadão pode ter a informação. Certo? E essa informação é para melhor entender que no município tem alguns setores, 20, 30 empresas, que têm condições de fornecer. Né? Mais recentemente, a gente tem utilizado alguma... A legislação permite tudo, gente. Eu já falei isso da outra vez. Dentro da legalidade. A questão é você dar a legalidade da lei. E a legalidade está aqui, ó. E você informar. Você tem que informar na hora de solicitar. Não é depois que deu o problema. Depois que deu o problema, não adianta. Né? Opa. Os benefícios devem estar devidamente justificados no procedimento licitatório. Aí, ó. Os benefícios, sendo esta licitação específica, posso fazer só para empresa de pequeno porte. Eu não deixo a média nem a grande entrar. Hã? Depende. Se você tem empresa para te fornecer lá? Tenho. Estão aptas a fornecer? Se você vai lá no cadastro, lá, o cara está com a vara vencida há 5 anos. Hã? Aí o cara... Meu amigo, você não precisa nem puxar a capivara de Serasa. Você consegue puxar, por exemplo, as certidões da Receita. Não sai. Negativo do Estado. Não sai. Do município. Não sai. Essas empresas não vão ter condição de fornecer.
Aí tem alguns municípios têm associação comercial, né? Aí provocar reunião para colocar regular. E é muito importante, gente, o que está nessa lei e que muito pouco município fazem. E quando eu comecei a palestra, eu fiz uma provocação do orçamento. Quando elabora a lei orçamentária anual, eu estou entendendo que é um planejamento, correto? É um planejamento. Eu estou entendendo também que quem mandou essa lei sabe exatamente o que tem que comprar para o ano que vem. Certo ou não? Olha o silêncio. Não sabe. Agora, tem que abrir a lei, o orçamento. Por quê? Porque dentro daquela previsão orçamentária, a lei ela surge dentro de uma previsão, né? Eu não posso gastar tudo porque eu não sei se eu vou receber, correto? Se eu vou arrecadar. Né? É uma previsão. Mas a previsão está calcada em cima de algo que eu já fiz nos anos anteriores. Agora, por que eu não abro mais isso e faço, de fato, um planejamento de compras? Olha só, hein? Um planejamento anual de compras. Porque o planejamento anual de compras vai permitir entender qual é o segmento, o setor do município que eu posso ter esse programa com eles. Né? Chama lá associação. O que tem no município é associação, né? Chama a associação, sensibiliza. Olha, nós estamos fazendo um planejamento de compras, uma audiência pública, não é isso? Olha, chegou aqui o plano orçamentário para 2020. Olha, prefeito, encaminha também o plano de compras. Nós vamos fazer audiência pública aqui, ó, junto aos empresários, agricultura familiar, o pessoal do iogurte. Né? Tem a turma do iogurte? Tem. Vamos ver. Vamos ver o que tem. Gente, a riqueza que nós temos em cada município, só vocês sabem. Oi? Pode. A pergunta bem longe, mas pode. Eu respondo tudo aqui. Pode haver. Aditivo tem dois tipos de aditivo, né? Tem o que a lei permite, que é aditivo no contrato, 25% para mais e para menos. Mas o entendimento do aditivo é o quê? Fui lá, fiz uma licitação de obras para construir 100 casinhas. Okay? A empreiteira ganhou a R$20 mil cada casinha. Aí eu vi que o dinheiro sobrou. Aí eu posso contratar mais 10 casinhas dentro dos... Era quantas casinhas? 100? 100 casinhas. 25% é 25 casinhas no preço de 20. Ou o dinheiro não vai dar. Eu vou diminuir 25% em cima do preço da casinha. Esse é o que está a regra. Só que essa lei, a 866, tem uma armadilha, uma sacanagem que fizeram quando criaram ela. Porque lá atrás, que eu considero uma lei muito inteligente, eu não sou advogado, lá atrás, quando elaboraram a lei, foi em função dos anõezinhos do orçamento. Não sei se vocês lembram disso. E eles precisavam deixar a válvula de escape em obras. E a válvula de escape, eles colocaram umas palavrinhas que poucos conseguem entender. Por exemplo, a legislação de obras ou é preço global ou integral. Diz tudo isso, né? Integral ou global? Diz tudo. Não, não diz nada. O global é o Luciano Huck, em uma semana, põe uma casinha prontinha. Esse é o global. Porque você vai entregar todos os projetos, executivo, elétrico, hidráulico, quantitativo, você entrega tudo. Então, você vai agora, você empreiteira, vai oferecer quanto custa fazer isso e quanto tempo. E eu estabeleço, 10 meses, 5 meses. Isso é o global. Esse não tem aditivo. Só vai ter aditivo se algo for desequilibrado durante a execução ou eu esqueci que tinha um anexo de um banheiro que eu preciso fazer. Aí entra o aditivo, tecnicamente justificado. E o integral? O integral é o seguinte: eu vou fazer a transposição do Rio São Francisco, mas eu não sei quanto custa. Eu vou fazer um aquário aqui, mas eu não sei quanto custa. Então, eu lanço um pacote de ideias, e os projetos virão depois, porque ele é integral. Certo? Eu não estou fazendo crítica, eu estou dizendo que existem 2 modelos, e os 2 modelos estão dentro da legalidade. Então, uma obra que começou com 1 milhão pode terminar com 5 milhões, dentro da legalidade. Agora, se for global, não.
Global começou com 1 milhão, termina com 1 milhão. Exceto se tiver essas exigências. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Hã? Integral, o limite é Jesus. Por quê? Porque eu licitei sem projeto. Sem projeto executivo. Eu não sei onde vai ficar a tomada. Eu licito sem saber. Eu entendo porque justifica por quê. Porque para me licitar eu tenho que ter recurso orçamentário. Posso licitar sem o recurso? A única modalidade que permite fazer um registro é a ata de registro de preço. Licitar sem ter o orçamento aprovado. Obra, eu preciso ter orçamento. Ou é convênio ou é próprio. Mas é o seguinte, eu não tenho dinheiro para fazer. Aí eu abro o integral. Eu começo a fazer a obra com o dinheiro que eu tenho orçamentariamente. Aí vai aparecendo os aditivos. Os aditivos são os projetos que vão sendo colocados. Hã? Que vão sendo incluídos. Porque eu tinha o escopo do projeto, eu não tinha o projeto executivo. E eu licitei isso. Eu tinha uma ideia. Transposição do Rio São Francisco está assim. Já triplicou e não está nem na metade. Oi? Por quê? Porque eu vou fazendo aditivo em cima do dinheiro que eu reservei. Então, o Brasil, no dia que fala, ó, não existe mais obra integral, acabou o problema. Acabou. Só que também não vai ter obra, né? Porque você tem que ter o recurso para licitar, não tem? Então, você vai fazer obras pequenas ou amarrar o recurso completo. Por causa disso. Porque começa, fica 10 anos, que já fez, acabou. Acabou, exatamente. Exatamente. Só que a lei deixou a brecha. A legislação deixou a brecha. Certo? É culpado de quem? Não, a questão... Você está entendendo? Eu não tenho dinheiro para terminar. Assim, ó, eu vou falar o seguinte. Eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que ninguém viveu isso ainda, tá? Por isso que eu vou falar. Vocês acreditam que alguém que você conhece resolveu fazer uma reforminha, fazer um puxadinho em casa? Vocês lembram disso? Não? E a pessoa, na hora de fazer, tá? A pessoa, na hora de fazer o puxadinho, a pessoa falou, não, vai dar certo. O cara veio aqui, falou que ia gastar tanto, tal, e eu topei, eu fiz. Né? Você está fazendo com você uma obra integral. Porque vai dinheiro e não termina, não termina, não termina. Você não fez os projetos, você não quantificou. Certo? Eu estou falando isso, alguém fez longe daqui, não é aqui, não. Não é? Longe daqui. Porque é exatamente isso. Falei que alguém já conhecia alguém que fez? Exatamente. Agora, se você, o pedreiro sempre vai ter um culpado. Sobrou areia, sobrou cimento. Né? O pedreiro é o cara. E o pedreiro estudou até a 8ª série. Olha só, hein? Né? E eu, que sou formado, que deveria ter feito um projeto executivo, não fiz. Chamado um arquiteto para quantificar, não fiz. E estou reclamando do quê? Mais barato. O barato saiu caro. É isso a empreitada integral. Barato sai caro. Não é barato, sai caro e muito caro. Além da pentelhação. Falei que você não ia dar conta, está aí. Fica sujando todo. Essa poeira, não é assim? Exatamente assim, gente. Meu amigo, isso aí é... Não, e está certo. Por que eu não fiz desde o começo o que estava para ser feito? Por que eu não fiz isso? Não sei. É hábito, é costume. A gente é assim. Não, é que eu precisava fazer primeiro, eu acho, né, o exercício de uma obra integral e global, para depois entender como é que funciona. Né? Porque eu posso dizer para você, a próxima obra, se você fizer o que eu estou falando, vai dar tudo certo. Né? E uma outra coisa que nós fazemos, que a administração pública não faz, e aí a gente tem que aprender com a administração pública, a antecipar o dinheiro para o marceneiro. Ele vai lá, não, tem que levar 50%.
A administração pública não antecipa, ela só paga depois, porque o dinheiro é público. Oi? Com 60 dias. Isso estiver regular, né? Entendeu? Então, assim, mas tem gente que antecipa e depois fica reclamando. Vamos voltar aqui para finalizar, que já estão falando que eu tenho que ir para a mesa para responder pergunta. Não houver no mínimo 3, isso aqui é um alerta para o gestor, né? Competidores enquadrados como microempresa e empresa de pequeno porte. Eu abri, estou contratando só empresa de pequeno porte e veio só um. Só tem um no lugar, né? Inclusive é meu amigo, um amigão. Não pode, gente. Né? O tratamento diferenciado e simplificado para microempresa e empresa de pequeno porte não for vantajoso para a administração. E aí tem uma sacanagem aí. Se você deixar sem escrever nada, alguém que olhar isso depois vai falar que não foi vantajoso. Agora, se você colocar parâmetro na justificativa de compra, colocar os riscos que essa contratação tem, na hora que contratar, se tiver dentro daquele resumo que você fez e que foi aprovado pela assessoria jurídica, ninguém vai te questionar. Agora, se não tiver escrito, depois você vai querer justificar. É mais difícil. Entendeu? A licitação for dispensável ou inexigível nos termos... Então, quando também for dispensar a licitação pelo 24 lá, que é ou obras pequenas ou compras de pequeno porte, também você pode comprar direto da micro e pequena empresa. Pode não, né? Você tem que comprar da micro e pequena empresa. Nas contratações públicas, da administração direta, indireta, autarquia, fundamento, e município, esse é o artigo 47 que eu venho falando. Microempresa e pequeno porte, objetivamente, a promoção do desenvolvimento econômico e social. Lembra que eu li o artigo 3º da Lei 8.666, desenvolvimento econômico e social? Traz aqui no 47. Também. Desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional. A ampliação da eficiência das políticas públicas e incentivo à inovação tecnológica. Parágrafo único. No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier legislação municipal, Estado, município, ou regulamento específico de cada órgão, mais favorável à microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se a legislação federal. Então, o que está aqui está valendo. Mas, eu estou lá no município, se eu colocar aqui, buscar um case, fazer uma discussão, criar uma legislação, é bom também. Porque eu estou entendendo que isso aqui é para potencializar o local. O recurso ficar no local. Só que é o seguinte, gente, em interior, município, todo mundo conhece todo mundo, correto? A grande maioria, né? Mas, na hora dessa discussão, eu não conheço. Eu estou agindo como o que é melhor para o ente público. Que amanhã muda tudo. Não muda? Muda. Então, se eu pensar assim, não vai haver o quê? Não, meu amigo lá, tem que ajudar meu amigo. Não ajuda o amigo, não. Só porque daí a legislação vai sair errada. Sabe? Sai errada. Né? Então, assim, a legislação favorece, a possibilidade existe, já existem municípios fazendo, sim, algo diferente, apoiando a empresa local, apoiando o fomento local, discutindo com os pares que eu preciso discutir. A Casa do Legislativo é um fórum de discussão, é ali que ocorre as audiências públicas, não é isso? Quando tem o orçamento a ser aprovado, tem audiência pública? Tem município que não faz, tem outros que fazem bastante até. E não é uma discussão partidária, não é uma discussão pessoal, é uma discussão de objetivo, o que é bom para nosso município. O que nós podemos fazer para que o recurso efetivamente fique aqui no local. Eu não tenho como segurar o recurso, mas eu posso ter políticas públicas que permitam o incremento de receita naquele município ali. Nós falamos só uma parte, tá, gente? Só uma parte é o que está na 123, e uma parte dela. Mas você tem outras possibilidades também de recurso chegar até o seu município utilizando a prerrogativa da legislação local.
Incentivo à questão tecnológica, que está ali, passou perto dela ali. Aí incentiva a tecnologia, porque hoje, nos dias de hoje, eu preciso fomentar o trabalho e renda naquela região. Porque é aquela região ali que vai fazer com que eu vejo muito isso na agricultura familiar, o cidadão, falo a Vale do Ivinhema ali, né, que é mais antigo, né, porque o cara vai embora, o filho vai embora. O que tem no local para o filho não ir embora? Né, porque o mercado jogou o cidadão para a área rural. E o que eu estou fazendo na área rural para que meus filhos continuem estudando fora, mas volte para cá, né, para continuar o fomento local. Tá? Ela vai deixar 10 minutos, mas agora nós vamos abrir para pergunta. Tá? Eu queria fazer um diferente aqui, se você permitir. Vai ter mais uma pessoa? Eu vou utilizar uma técnica seguinte: se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer ao vivo e a cores, mas vai ter uma pessoa que você pode chamar, ela vai anotar a pergunta. Tá? Então, essa pergunta você não precisa identificar. Entendeu? Aí vai vir para cá, se tiver alguém querendo fazer. Tá? Caso contrário, manda a pergunta, a gente pode responder, porque já está finalizando aqui a nossa palestra. Tá bom? Você vai falar antes? Vai. E, neste momento, vamos abrir para o debate, lembrando que as perguntas deverão ser feitas por escrito ou entregues ao cerimonial. Para compor a mesa e mediar os debates, convidamos o advogado Antônio Alves Dutra Neto, assessor jurídico da União da Câmara de Mato Grosso do Sul. Passamos ao advogado Antônio Alves Dutra para conduzir e mediar aí o debate. Tem o microfone à disposição dos senhores ali. Só levantar a mão. Bom dia, sou o vereador Wagner, de São Gabriel do Oeste. Sobre licitações, eu que tenho o primeiro mandato, tenho bastante dúvida, e São Gabriel do Oeste está acontecendo uma situação bastante interessante, que nós estamos vendo empreiteiras ou empresas ganhando licitação e não está dando conta de finalizar uma obra ou de finalizar a sua entrega. Não sei se outros municípios estão vendo isso. E nós, lá na Câmara, estamos discutindo bastante sobre este assunto, porque a alegação do setor de licitações ou da Prefeitura é de que as empresas cumprem as regras dentro da 866 e cumprem com o edital ofertado pela Prefeitura. Então, há um questionamento se algum dos senhores conhece alguma alternativa que o município poderia ter para, vamos dizer assim, desconvidar essas empresas a não participar, porque elas estão ganhando as licitações, estão terceirizando o serviço para outras empresas, e isso a gente percebe não só nos municípios, mas também o governo do estado vem sofrendo com isso, com as últimas declarações que a gente viu nos jornais, e não estão finalizando as obras, não estão finalizando o que se ofereceu na licitação. Você quer que responda? Som. Opa, está funcionando. Seguinte, é uma pergunta capciosa, né? Mas vamos lá. Se pegar pelo que está na legislação, no caso de obras, a subcontratação ela tem que estar no edital até onde pode ser previsto. Vou construir uma escola, tem ar-condicionado. O ar-condicionado eu vou subcontratar. Agora, subcontratar a obra, a lei proíbe. Ah, mas como é que eu faço? Bom, se a empresa descumpriu, rescinde, aplica multa e penaliza. Está tudo na lei. Agora, eu não estou entendendo por que não estão penalizando, que daí você suspende ela de participar.
É assim, ó, é simples assim. Eu já fiz isso com fornecedor, sabe? Não aqui, quando eu estava em outra instituição. Porque assim a gente vai colocando para o fornecedor que tem regra e a regra tem que ser cumprida. Agora, pode ser um sintoma, isso pode ser um sintoma da empresa querendo ganhar, se for em preço integral, e depois tentar vir nos aditivos, né? Então aí tem que analisar caso a caso para saber o que está acontecendo. Se ela veio no integral e o projeto estava bem genérico, ela está na razão dela e aí ela entrega a obra e aí é um acordo. Aí você não tem nem como penalizar. Então, se puder, se for uma sugestão, em município de São Gabriel do Oeste, é um município que tem arrecadação, que é um município que paga em dia o fornecedor, né? Então, eu vejo que na hora da contratação, buscar fazer mais por empreitada global. Aí você tem que ter os projetos efetivamente elaborados. Ou colocar multas mais claras ou criar algum critério, se for integral, em quanto tempo essa empresa vai entregar primeiro os projetos executivos. Porque daí você muda a grade. Porque é o seguinte, tudo pode na lei, dentro da legalidade. Eu colocaria um item ali, ó, ela tem até 30 dias para entregar os projetos todo executivo, ou 60. Aí depois a gente começa a obra, já que é ela que vai fazer os projetos. Porque o que ocorre muitas vezes é a situação da empresa entrar para depois tentar triplicar aquele projeto, se for integral. Ou o que está ocorrendo é que essa empresa ela nem observou os critérios que havia no próprio edital e no projeto que foi entregue a ela. Então, cada caso é um caso, e aí a assessoria jurídica e a parte técnica lá do município tem que analisar. Mas eu gosto de aplicar multa, tá? Empresa ruim... Vereador Márcio Cacilândia. Aqui em cima. Bom, a minha pergunta é um pouco parecida com esta pergunta. Você acabou de explicar que existe duas modalidades de obras, que são as global e os contratos integral, não é isso? Mas o que a gente presta atenção e está vendo, estado afora e nos municípios, é que as empresas, elas participam das licitações, ganham, e depois ela quer só o filé. O que é o filé? O filé é aquilo que vai rápido, que termina rápido, que ganha o dinheiro rápido, depois, quando chega no acabamento, elétrica, hidráulica, elas abrem fora. Então, eu acho que está muito difícil para todo mundo, porque Cacilândia tem uma escola onde a empresa chegou lá e comeu o filé. O que é o filé? Alicerce, respaldo, a alvenaria ali, cobertura, e depois ela dificulta dar prosseguimento para terminar a obra. E depois essa mesma empresa teve lá e participou de uma outra licitação, ganhou e fez uma troca de canos lá na cidade. Eu bati o pé, fiz de tudo para ela não participar, mas não teve jeito. Foi lá com advogado e não tinha legalidade jurídica para impedi-la. Alguns dias atrás ia ter um concurso em Cacilândia, onde uma empresa estava sendo questionada pela justiça, populares da cidade entraram na justiça e anulou o concurso. No dia da nova licitação, para contrato de uma nova empresa, a empresa estava lá para participar da licitação. Eu não perdi a paciência, tive que pegar o empresário para o braço e arrastar para fora, deu o maior problema lá na Câmara. Entendeu? Eu acho que todas as cidades estão tendo esse tipo de problema. E uma outra coisa, para finalizar minha parte, é o seguinte, do que tange aos aditivos. Na nossa cidade tem lá várias empresas que prestam serviço terceirizado lá, e me parece que, quando é amigo do prefeito, fica fácil para aditivar. Quando não é amigo, aí é complicado, não pode, aí é complicado. Eu estou combatendo bastante isso lá na minha cidade também, estou em cima disso, inclusive, depois que eu questionei, todos os aditivos cessaram, parou todos os contratos e estão fazendo novas licitações.
Então, e para concluir agora, quero dizer o seguinte: no meu município, as empresas terceirizadas, que pegam os pequenos serviços para fazer, ela levou a senzala para dentro da prefeitura de Cacilândia. De que forma? Eu fico indignado, e eu acho que todo o Estado deveria ficar. Os camaradas pegam os serviços lá e depois não registram os coitados das pessoas. Aí pega eles como diarista, entendeu? Inclusive, eu fiz uma denúncia na Delegacia do Trabalho em Paranaíba. Eu acho que nós, enquanto pessoas que estão perto das pessoas humildes, nós temos que tomar providências e olhar de fato se essas empresas que estão contratando com os municípios, se elas estão cumprindo os seus papéis. Porque, na maioria das vezes, fazemos vistas grossas. E eu estou decidido a não permitir que isso aconteça mais no meu município. Muito obrigado pela parte. Bom, tem alguns temas aí que eu vou me permitir não entrar no mérito da discussão. Mas a parte que eu pude compreender, existe aí um problema de cronograma. Toda obra é obrigada a ter o cronograma de execução. Então, se ficou mais recurso para o cronograma do filé, tinha que ser visto antes. Isso vocês podem olhar. Porque é a terceirização. Volto a dizer, a subcontratação só é permitido aquilo que está escrito no edital. O restante não pode subcontratar. Mas estão fazendo. Bom, aí é questão do fiscal da obra, porque o fiscal da obra e o gestor que aceitou aquilo dali e poderá para frente responder por isso. Mas toda obra tem seu cronograma. E o cronograma é físico-financeiro. Então, se você colocou executar coisas, como ele falou de filé, coisas melhores, com valor maior, com tempo menor, com pagamento à vista, aí o seu cronograma lascou. Aí não tem jeito. Isso tem que ser visto antes, não depois do problema. E uma outra questão que está ali embutido é com relação a... Isso eu vivi uma vez. Estão tantos metros de piso. O cara vai lá e entrega o piso, mas não assentou. Então, o projeto também, o cronograma tem que dizer, eu só vou pagar depois de assentado. Porque para roubar à noite é fácil. Hoje em dia está terrível esse negócio. Então, o projeto, o planejamento anterior, ele tem que ser olhado, tem que ser aprovado e tem que ser acompanhado posterior também. Tá? Posso Tem uma pergunta aqui, pode. Só para complementar a colocação lá do vereador, a questão da empresa do concurso que estava sendo investigada e aí acabou anulando o concurso, que é difícil, às vezes gera a revolta dos populares, gera a revolta do vereador, mas a empresa, se ela não tiver tido uma declaração do poder público dizendo que ela não está apta a contratar com a administração pública, por mais que ela esteja sendo investigada, ela tenha feito um outro serviço ruim, ela pode, sem nenhum impedimento, participar do certame. Então, por mais que cause aí, às vezes, essa indignação, a regra é essa e ela tem que ser cumprida. Ela pode participar normalmente, como se nada tivesse ocorrido anteriormente. Eu estou com uma pergunta aqui que foi encaminhada, vou ler ela para a gente responder. Funcionário público pode abrir o MEI, sendo que não vai atender outra prefeitura, e o MEI é outro ramo de atividade. Eu entendo, acho que seria num outro ramo de onde o servidor está lotado, no caso, e essa pessoa pode abrir o MEI? Isso deve estar lá no estatuto do município, Exato. Eu não posso entrar no mérito, mas se tiver lá que pode, pode. Se não tiver, não pode. Agora, com certeza, fornecer, você é servidor público, fornecer para o ente público não pode. Agora, tem regra para cada município, o Estado tem regras, essas regras têm que ser cumpridas. Bom dia. Sou o vereador Ayrton de Nova Andradina, vice-presidente da Câmara. A minha pergunta é sobre a merenda escolar. 30% dos produtores de pequenas propriedades fornece para as prefeituras. Se o produtor ele tem o CCU, ele tem a inscrição estadual, ele precisa fazer parte de uma cooperativa para poder fornecer para a prefeitura, ou
ele pode fornecer individual se ele estiver totalmente documentado? No caso aqui, eu acho que tem que colocar o MEI, fazer o MEI também, ou não precisa, só com a CCU e com a inscrição estadual. Deixa eu esclarecer um negócio aqui que eu acho que é importante, até porque vocês estão lá na ponta com os empresários e tudo mais. Eu vou começar com o aposentado. O cara aposentou por deficiência, né? Então, ele é um aposentado por deficiência física. Ele vai abrir um MEI, que ele está andando, ele está fazendo uma pipoquinha e tal, ele vai perder a aposentadoria dele, tá? Então, cuidado com os benefícios. Tá? O benefício, ele é exclusivo, ele é específico. O cara da agricultura familiar, se ele abrir o MEI, ele tem que decidir, ou eu sou MEI ou sou agricultura familiar. A agricultura familiar também é um benefício. Tá? Isso tem que ser orientado lá para a comunidade local. Agora, a outra parte da pergunta, a regra, você tem duas formas de vender para merenda. Você tem a Conab, que tem o PNA e o PA. Nós temos o PNA e o PA. E tem regra. Quando você vende via cooperativa, o volume de venda do produtor rural é maior. Sabe? Quando você vende individualmente, o volume é menor. Mas, em ambos os casos, tem que haver a chamada pública. Tá? Você tem que... E a regra, no caso de licitação e edital, no caso da agricultura familiar, a regra é a chamada pública. E vocês podem interferir, sim, no modelo da chamada pública, sempre inovando ou até mesmo tendo uma legislação própria para ajudar isso. Porque eu entendo que para fornecer ele tem que ter a inscrição. Ele tem que estar caracterizado como agricultura familiar, né? E isso ele pode vender dentro desse critério. E a chamada pública é a regra, tá? Acho que eu respondi. Eu só queria fazer uma observação com relação às empresas e tal. Eu, bem antes de vir para o tribunal, eu já defendia que o cadastro, que a lei fala que tem que ter cadastro, quem participa de licitação, quem realiza a licitação, cadastro. Aqui no estado nós temos aqui a SAD, né, que é o CERCA. Cada órgão que realiza bastante, eles têm cadastro. O governo federal tem o SICAF. E qualquer ente da administração pública, a própria lei permite você usar cadastro de outras instituições. A minha defesa é o Brasil mudar essa lei e colocar um cadastro único. E nesse cadastro único, o picareta ele tem que ir para o tronco ali. E aí ele não vai participar de licitação prejudicando 5.700 municípios, mais quantos estados, sabe? Porque o fornecedor ruim, ele não é ruim só no seu município. Ele é ruim em tudo que é lugar. Ele está causando um problema em tudo que é lugar, sabe? Que é aquela empresa que vende tudo, de agulha e helicóptero, sabe? Então, esse é um problema. Agora, se ele pisa no tomate, se ele é um fornecedor relapso, se ele é um fornecedor que não atende à necessidade do ente público, ele tem que ser, sim, penalizado. Ele tem a legislação, a 866, dá até 2 anos de gancho, a 10.520 dá 5 anos até, ele tem que ir para o tronco. Porque ele tem duas formas, ou ele para de vender para o ente público, ou ele melhora. Sabe? Ou ele melhora. Agora, o que não dá é nós, da administração pública, virar refém dos caras. Sabe? Mas isso nós temos que provocar para fazer um cadastro único, e esse cadastro único tem que estar lá relacionado. Vai ser penalizado, sim. Não adianta levar advogado, fazer pressão lá na comissão de licitação, na Câmara, não. Agora, se ele não tem uma condenação, se ele não está suspenso, ele é fornecedor normal. Ele é gente boa. Vocês acham? Tem outra pergunta. Mais uma pergunta. Pergunta aqui é do Paulo, que é controlador lá de Ivinhema, é isso? Reginaldo, desculpa, o Reginaldo, controlador lá de Ivinhema. Qual a importância do agente de desenvolvimento local previsto no artigo 85A da Lei Geral para melhorar a sustentabilidade da economia local, doutor Paulo? Então, a figura do agente de desenvolvimento local ele surge para fazer o elo entre o município e as entidades, as instituições de apoio à agricultura familiar, à empresa de pequeno porte. Então, normalmente, ele está qualificado, ele recebe qualificação, treinamento, para fazer esse elo,
né? Porque hoje você tem várias entidades que apoiam essas iniciativas, né? O SEBRAE é uma delas, né? Então, esses programas de governo, né? Hoje tem um monte de ministério, tem recurso sobrando. Nossa, onde que está? Tem recurso sobrando. Nos ministérios Ministério Social, no MDA, tem recurso sobrando. Mas qual que é o problema do recurso chegar até você? São as restrições, né? Quantas entidades nós temos aí que tem restrição, né? Não prestou conta, né? Que é um outro problema, né? Meu nome é Messias, sou vereador de Viema. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você, Paulo. Nós sabemos que a lei das licitações, ela permite e prevê a contratação de seguros de garantia da licitação. Como que você vê, na sua opinião, a exigência nos editais de seguro de licitação para poder a contratação do serviço? Isso não faria com que a entrega do produto da licitação ficasse melhor resguardada? Então, a 866 permite seguro da proposta. A 10520 tirou o seguro da proposta, permite seguro do contrato, tá? E a proposta segura até 1% só. Eu sou fã de seguro, né? Eu sou fã de seguro com relação a resguardar o ente público. Mas eu preciso trocar, né? Que eu exijo tanta coisa do empresário que, de repente, mais o seguro. Mas o seguro é importante, principalmente seguro que não é feito. Por exemplo, a administração pública tem se preocupado em fazer seguro do contrato, ou seja, financeiro. Mas, se é uma obra, eu gostaria de incluir nessa apólice o seguro de responsabilidade civil, porque obra pode ter acidente, e se ter acidente, vai vir a responsabilização, ou pelo menos o processo, pode vir para o gestor. E se eu tenho um seguro, o melhor advogado que tem é da companhia de seguro, que eles não querem pagar, né? Então, eu colocaria, além do seguro, do contrato, eu colocaria também de responsabilidade civil, que é muito barato, por sinal. E a lei prevê. Tá? Tá lá na lei. Na 8666, pode pedir o seguro também. Agora, no pregão, que é a maioria das licitações que ocorre, eu não posso pedir seguro de proposta. É vedado, é proibido. Está no artigo 5º. Ok? Tem mais alguma? Eu sei que vocês estão cansados, não querem mais fazer pergunta, eu agradeço. Tá? Depois vocês mandam... Oi? Tá bom? Fazer uma consideração a respeito do tema, acho que é muito importante essa questão do desenvolvimento local, né? A gente, às vezes, vê aí nas câmaras, vê nas prefeituras, às vezes tem uma mudança e a gente fica esperando que o gestor novo comece a prestigiar o comércio local, as empresas locais. Isso muitas vezes não acontece. Então, acho que é interessante vocês saírem daqui hoje, após essa brilhante palestra do Dr. Paulo, e levar essa mensagem aos seus municípios, aos prefeitos, seus secretários, os próprios presidentes de Câmara, de prestigiar o negócio local, porque em tempos que a gente tem aí essa crise de receita, esse colapso do sistema público, a gente sabe que a arrecadação no município ela vai diminuir e o poder público ele pode fomentar esse desenvolvimento regional e ajudar ali a sua comunidade. O doutor Antônio Alves Dutra Neto, assessor jurídico da União das Câmaras de Mato Grosso do Sul, fará a entrega do certificado ao palestrante Paulo César Santos do Vale.